Olá, sejam bem-vindos ao canal. Mais um vídeo, desta vez para falar da literatura de Franz Kafka. Hoje irei iniciar falando do livro O Veredito, deste autor, que sem dúvida foi um dos grandes pensadores do século XX. Então fica aí que após a vinheta eu retorno. Vamos falar da literatura de Franz Kafka a partir da obra O Veredito. Kafka é um dos grandes pensadores. Há uma série de comentários sobre a importância da obra deste autor. Alguns destacam que a leitura do Kafka é bastante complexa, bastante complicada. Hoje eu vou tentar trazer, como eu sempre faço, a interpretação da obra a partir do meu entendimento, a partir daquilo que eu busquei. Não sou especialista em Kafka, mas gostei da leitura e como o canal aqui é voltado para apresentar livros a partir do projeto Leia Mais, há um vídeo recente que você pode encontrar aqui, que eu participei de um webinar nacional através da pesquisa O Brasil que Lê, e aí a gente fala um pouco mais sobre o que é o projeto Leia Mais, que pertence à Associação Certidão. Mas se você me vê pelo canal Edivan da Cultura, também você vai encontrar o mesmo vídeo. Porém, no canal Edivan da Cultura só há os meus vídeos. Já no canal da Certidão existe uma pluralidade de vídeos, outras análises a partir da visão do José Carlos, vídeo da Leidiane, do próprio Roniel, vídeos de dança. Então seja bem-vindo, aproveita, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ajude o crescimento deste canal, acione o sino para ser notificado sempre que um vídeo for postado. Esse livro, publicado pela editora LPM Poker, contém a obra A Metamorfose e a obra O Veredito. Quando eu iniciei a leitura destas obras de Kafka, eu comecei pela Carta ao Pai, depois A Metamorfose e, por fim, eu fiz a leitura de O Veredito. E agora, quando eu vou apresentar para vocês, vou tentar seguir uma ordem de publicação. Primeiro foi publicado O Veredito, depois A Metamorfose e somente depois, mais adiante, foi publicado A Carta ao Pai. Então, falando de O Veredito, a obra já começa com George, numa manhã de domingo, sentado, observando uma linda manhã de sol e observando uma ponte que se encontrava à distância. E aqui, nesta obra, narra um dilema, que para mim, na minha interpretação, é um dilema de poder. Por isso, talvez, a obra de Kafka é vista como algo muito complexo, muito complicado. Particularmente, eu digo que é uma obra boa de se ler, mesmo que você não pegue camadas mais abaixo do que está apresentando ali superficialmente, mas você vai se deliciar com a obra. Durante esse dilema, essa relação de poder, George ele encontra-se ali diante de um noivado. E com esse noivado ele vive o dilema de se comunica ou não para um grande amigo que vive na Rússia, onde ele e esse amigo trocavam diversas cartas, diversos diálogos. O amigo vive em uma situação bem cômoda no ambiente onde ele está, por isso Kafka acredita que ele nunca veio visitá-lo, e também ele vive uma condição de celibatário. Então isso também vai ser muito importante para o diálogo dentro do livro. Conversando com a noiva pressiona Kafka que ele precisa contar para o amigo e convidá-lo para o casamento. Então daí surge o principal diálogo. Kafka escreve uma carta. Nessa carta o próprio Kafka ele chega a comentar que a partir de hoje não seremos mais um amigo comum na solidão, mas eu viverei feliz. E essa parte é uma parte super interessante porque a escuridão é algo que Kafka traz na solidão. A escuridão é algo que Kafka traz constante em seus livros. Lá na Metamorfose, quando Gregor se transforma, diversas vezes ele conta que se encontra em um canto escuro enquanto a família está sentado a uma mesa em um local com uma luz acesa. Então isso mostra bastante essa relação que Kafka se considerava, que se vivia dentro de uma escuridão. E o que seria essa escuridão para Kafka? Então ele escreve a carta e leva a carta. Antes de entregar para o amigo, ele resolve ter um momento para se aconselhar com o pai. E aí surge o diálogo e a verdadeira relação de poder com a família. O personagem George tinha perdido a mãe e o pai culpava por isso, pela perca da mãe. E eles começam esse diálogo, inicia numa condição de poder ali um pouco mais acima do pai, e à medida que o diálogo vai acontecendo, essa ordem ela vai se
transformando, ela vai mudando. Ele vai descendo e o pai vai crescendo diante do diálogo. Chega uma cena que Kafka narra aqui no seu livro, que o pai sobe na cama e de lá ele cria uma imagem grandiosa. E aí o pai ele começa questionando se aquele amigo de fato existia. E o que é mais interessante é quando o pai diz que aquele amigo era ideal de filho que o coração do pai desejava. Então, ele traz essa análise. Porém, entre o que o coração deseja e o que é, vamos dizer assim, aceitável na sociedade, é algo totalmente distante e diferente. Porque o que parece-me é que existia ali uma pressão para que Kafka fosse alguém realizado dentro da sociedade. Ou seja, um homem casado, um homem que tivesse um emprego na empresa. O próprio pai diz, tu sabes o quanto tu era importante para mim na empresa. E aí, George, que é o personagem do Veredito, ele se encontra diante desse dilema. Porém, a grande paixão, né, e aí vem ali esse comparativo, né, o que era o celibato dentro desta obra? Era justamente a relação de abandono, a relação de entrega total à questão da arte. Então o celibato seria isso. O Kafka era uma pessoa, um personagem, uma pessoa super apegada à questão da arte, à escrita. E ele, né, foi obrigado, ou pelo menos ele se sentiu obrigado, porque ele não culpa o pai por essas decisões, por ter se colocado como uma pessoa que tivesse imerso nessa necessidade de seguir o que o pai desejava, né? Ele não coloca isso, porém, ele se sentiu na necessidade de seguir aquilo que era mais convencional. Era ter um emprego, era casar-se e abandonar a arte. O amor de Kafka pela arte fica muito claro também na Metamorfose, quando Kafka sonha para a irmã que enviá-la para o reformatório de música, pois ela tocava e ele tinha muita vontade de vê-la estudando música. Quando ele chega também no quarto do pai, ele narra a escuridão que o pai se encontrava, e essa escuridão igualmente é uma escuridão que arremete-nos àquilo que o Kafka tem como um grande conflito. A relação dele com o casamento, que era algo contrário aos desejos que Kafka tinha, o desejo de seguir a arte, de se dedicar totalmente à arte. Então aqui é um pouco do livro Veredito, esse dilema entre o George e o pai, onde ambos discutem essa relação de um amigo imaginário de Kafka, um amigo que seria o ideal que ele sonhava para si. Porém, o próprio pai chega a confessar em um dado momento que aquilo também era o seu ideal, aquilo que ele pretendia para o filho. No entanto, as convenções, as necessidades de estar, de se relacionar diante de talvez até mesmo um mercado competitivo, o obrigava o pai a sonhar para o filho um sucesso dentro de uma empresa, um sucesso de estabilidade familiar e assim por diante. Então, agradeço a você que me acompanhou aqui no canal Edivan da Cultura, também no canal Se Atidal Oficial. Aproveita e peço, se inscreva, acione o sino e deixe o joinha para ser notificado sempre que um novo vídeo for postado. Fui, até mais e um grande abraço.